Então, vamos começar com mais uma aula do Diego. Quem chegar atrasado vai estar lá no YouTube depois. Diego, fica à vontade. Tá bom. Esse aqui era as partes de regressão lá, a gente até começou a discutir. Eu acho legal a gente dar uma passada rápida. Assim, não tem isso tudo de slide, não, tá? Mas eu acho que vai ficar para a próxima. Para a próxima eu pretendo dar uma desviada e a gente falar um pouquinho de regressão, tá? Regressão linear, algumas premissas básicas. Eu não sei se em reconhecimento de padrão você fala um pouquinho disso ou não, né? Mas existem umas premissas, né? E aí, sei lá, né? Tipo, linearidade, homozedaticidade. Existem as premissas que o algoritmo assume que aquilo seja verdade e se não for, bom, se não for, não dá para confiar muito no resultado, nem nos testes estatísticos que você faz, nem nada do tipo, né? Eu acho que é parte importante de quando a gente está modelando, né? A gente fez aquela brincadeira lá com o peso do peixe, passou um cubo lá, alguma coisa assim, né? Diego, agora só para esclarecer aí, na disciplina de reconhecimento de padrões, eu foco muito na parte prática, de como desenvolver os algoritmos. Eu não entro muito nessa parte teórica. Então, eu acho que não é nem tão teórica assim, é uma parte prática, tipo assim, quando eu falei do modelo, esse algoritmo aqui, para dar o fit na regressão linear, né, isso aqui, vamos dizer, é o algoritmo para treinar, né, uma regressão linear, né, ou treinar um perceptron. A gente está muito do ponto de vista, eu considero prático ainda, do ponto de vista de, você me deu um dado, eu treino um monte de X, um Y, a gente faz essa conta aqui, acha os pesos ótimos, por exemplo, uma regressão linear, né, a gente acha o ótimo. Para aquele conjunto de X, né? Eu acho que a discussão que eu acho que vai ser legal para a gente fazer na próxima é como é que eu, por exemplo, manipulo o meu X, faço transformações na mão, como é que, por exemplo, uma pessoa vai, sei lá, talvez entende do problema, talvez olhe alguns gráficos para decidir que tipo de transformação faz, né, se faz um tipo de transformação, como é que usa, vamos dizer assim, como é que a pessoa pega uma regressão linear e trabalha para gerar um regressor lá no final, com as variáveis transformadas e tudo mais. E aí o foco não é importante como é que funciona por dentro, eu vou chamar um fit, por exemplo, e aí eu não, né, a gente não vai fazer código na realidade, mas é como se eu estivesse executando um fit, o que está ali dentro para mim não interessa, interessa como é que eu modelo as coisas, né, tipo, passar um quadrado nessa variável, passar um log na outra, né, e algumas intuições sobre alguma medida de erro também, porque a gente vai falar um pouquinho de medida de erro hoje, né. Mas, assim, eu acho que pode ser interessante justamente para correlacionar, né, que esse é o trabalho que, quando a gente fala um pouco de aprendizado de máquina e método de novo paramétrico, é o trabalho que a gente está delegando para a máquina fazer para a gente, né. Aí eu acho legal, a preço de algumas coisas, né. A gente perde a gente ganha, porque a gente não tem que fazer o trabalho, mas a gente perde, talvez, em termos de generalização, talvez em termos de precisa muito mais dado para estimar muito mais parâmetro, é um modelo muito mais complicado, né? Não tem almoço grátis, né? Como em várias áreas, aqui assim também. E eu acho legal a gente ver o que a gente está delegando para esses métodos mais sofisticados e o que a gente perde com isso, né? Aí eu acho legal a gente dar uma passada rápida, mas sobre esse aspecto e sobre o aspecto também de generalização, que é a discussão, e não é para ser uma aula de modelagem em si, né, mas é legal só para conhecer o processo, né, uma coisa assim. Bom, então, não lembro onde é que ele parou na última aula, né, a gente estava falando basicamente de modelo linear até agora, e todos eles a gente usa, vamos dizer, um sinal, né, esse somatório aqui, é sempre um somatório dos pesos multiplicado pelo vetor de variáveis, né, e a gente faz alguma coisa com esse cara aí no final das contas, né, se for um modelo de classificação, a gente passa um sinal, né, e aí vai dar, sei lá, se é positivo ou negativo, se a gente está acima de um threshold ou abaixo, e no modelo de regressão a gente não faz nada, ou a gente vai imaginar na rede neural, a gente está passando isso aqui para uma função de identidade que retorna exatamente o que a gente passa para ela como parâmetro, né. E, bom, isso é uma regressão linear. E a gente viu que, para o caso de regressão linear, caso a gente esteja usando
como critério de erro o erro quadrático, né, minimizar o erro quadrático. A gente tem um algoritmo muito simples, que você faz uma conta e já chega no resultado, nos Ws ótimos, né, você não tem que ficar procurando igual o Perceptron, né, testa um W, mexe, testa outro, né, não tem que fazer isso. Você executa essa conta e multiplica a matriz pela transposta dela, inverte, multiplica pelo y, acabou, você não tem busca. Né? É um algoritmo muito, vamos dizer, muito fácil de ser computado, eficiente e tudo mais. Né? E a gente falou um pouquinho de transformação não linear, e a gente até fez aquele exemplo lá do peixe e tudo mais. Né? Eu acho que, eu não lembro se a gente chegou a usar o início desse slide aqui, tá? Mas só para repassar rapidamente aqui, eu não lembro não, para ficar registrado também. Né? A gente imaginou que a gente tem um conjunto de dados cuja não tem um separador linear, né? É fácil de... Quer dizer, não existe, né, um separador linear fácil, e a gente pode transformar essas variáveis, né? Nesse caso aqui, a gente passou o quadrado nos dois eixos, né? A gente criou uma variável que é x ao quadrado e outra que é y ao quadrado, né? X aqui, y aqui. E aí, nesse novo espaço transformado, né, é possível separar, que a gente vai chamar sempre de Z, né, o espaço transformado. Né, nesse espaço transformado, a gente consegue, sim, separar, né, é linearmente separável nesse caso, tá, mas pode ser que ainda não fosse linearmente separável, né, podia ter um ponto para cá, um azulzinho para cá, seria aquele caso dos dígitos lá, né, do exemplo que a gente falou de regressão linear e classificação, né, até para falar do pocket, né, caso não seja, ainda seria possível usar um pocket aqui e parar num ponto bom, mesmo que o erro não seja zero, né. E aí, aqui é a fronteira no espaço transformado, quando vier qualquer ponto novo, qualquer x novo lá no espaço original, é fácil, né, você simplesmente pega o vetor, executa as mesmas transformações, que a gente está chamando de φ aqui, e passo para o meu separador, né, nesse caso aqui, um perceptron, que foi treinado nesse espaço transformado, né, e ele vai me dizer se é mais um menos um, né. E aí, essa reta nesse cara aqui equivale, né, a essa divisão aqui no espaço original, né. Embora a transformação de volta, entre aspas aqui, porque nem sempre existe essa transformação, tá? Mas, e na prática é só para visualizar aqui também, né? Ninguém faz isso, né? Simplesmente transforma, aplica o que você já treinou no espaço transformado e retorna mais um menos um. E aí só um pouco de notação, né? X é o nosso elemento lá, né? No caso até de aprovação de crédito, a gente estava usando como exemplo, né? Seria uma pessoa e todos os atributos delas, né? Todas as variáveis que ela tem, salário, idade, etc. No espaço transformado, ela vai ter muito mais ou muito menos, não sei, né? Pode ser combinações dessas daqui, uma dividida pela outra, a primeira ao quadrado, mais a segunda, pode ser o que você quiser aqui, né? E aí, normalmente isso é o trabalho que a gente faz manualmente, né? Por exemplo, quando a gente faz uma regressão linear, quando a gente tem só uma regressão logística e aplica, né? Dificilmente vai funcionar se você pegar esses métodos e aplicar nas características originais do seu dataset uma regressão logística, ou uma regressão linear, ou mesmo um perceptor, dificilmente vai funcionar, porque dificilmente suas características vão ter relação linear com a saída, né? Ou o seu dataset vai ser linearmente separável de cara, né? Isso é muito raro. Então, na maioria das vezes, essas transformações são necessárias, né? Mas aí, obviamente, se eu imaginar um modelo que tem, sei lá, falar aqui, 5 variáveis, 5 colunas, né, no qual eu vou ter um peso para cada um, né, um W, vamos dizer, para cada um. Eu tenho eu tenho um modelo que é relativamente simples, né, de só 5 variáveis. Aí a gente não chegou ainda em complexidade de modelo, a única coisa que a gente falou em termos de complexidade era quantos diferentes modelos existem ali no meu conjunto de hipótese, né, a gente não
Tá falando complexidade, mas eu acho que dá para imaginar, né, que um modelo que tem 5 variáveis é um modelo muito mais simples e tem os 5 parâmetros para estimar a partir do meu dado. Um modelo muito mais simples e com muito menos capacidade de decorar o meu dado do que um modelo que eu vou estimar 300 parâmetros em cima do meu dataset. Né? Então, esse cara aqui, ele é muito mais flexível, ele é um modelo muito mais poderoso e pode gerar problemas de generalização também, mesmo fazendo à mão, né? E, bom, mas isso é a necessidade, né? Você trabalhando com problemas lineares, dificilmente você vai ter um dataset que perfeitamente separa linear, ou, no caso de regressão, né, a relação das variáveis é linear com a saída. Isso é um sonho, então quase sempre você precisa fazer algum tipo de transformação. Né? Se você está trabalhando com métodos muito simples, essa tarefa é nossa. Se você trabalha com métodos muito mais sofisticados, né, tipo deep learning, essas coisas assim, né, bagging, boosting, esses outros tipos de métodos, a ideia é que faça isso para você, tá? Mas alguém faz a preço de certas coisas, né? Aqui a gente continua com N pontos, né, são os N exemplos que a gente tinha no nosso dataset, a gente vai ter N exemplos transformados, né, no dataset transformado. O rótulo é o mesmo, não muda, né? E a gente não tem modelo, né, a gente não tem mais peso, o nosso vetor de W não corresponde mais a essas características, a gente não treina nada aqui nesse espaço. Né? A gente treina no espaço modificado, a gente vai ter um W, um peso para cada característica desse novo espaço, né? E aí, quando você quiser usar, quando vier um exemplo novo, né, tipo uma pessoa nova lá pedindo crédito, essa transformação que você aplicou aqui para transformar x em z, você vai ter que aplicar de novo, né? Para φ de x é z, né? Eu pego um x desse aqui, aplico essa transformação φ, gera um z, né? Então, para fazer o peso que eu treinei, vezes z, passa um sinal, né? Eu acho que é basicamente esse fluxo. Eu acho legal a gente pelo menos fazer uma ou duas vezes, assim, um exemplo, eu acho que fica para a próxima aula, né? De regressão, né? Bom, e o assunto da aula de hoje é a gente falar de medida de erro, noise targets, né? Que é em relação à função que a gente quer aprender, no final das contas, a função f, tá? E dar uma introdução rápida do que a teoria trata, né? Porque não é exatamente como foi posto lá no início, foi mais uma questão didática até, né? Como o número de hipóteses no conjunto lá o conjunto de hipóteses, é o número de hipóteses que tem dentro desse conjunto, a gente classificou isso como sendo a complexidade do modelo, não é bem isso, tá? Mas agora eu acho que já dá para ter uma introdução mais, quer dizer, é só uma introdução do que vai ser visto, né? Mas agora a gente dá para fazer essa introdução com mais propriedade, um pouquinho. Vamos lá. Onde que a gente vai terminar de completar esse cara aqui, tá? Com esses dois componentes que eu acabei de falar que estão faltando. Tanto a medida de erro quanto os noise targets, né? E aí, assim, em relação à medida de erro, tá? Só para lembrar, né? Tipo, a gente quer aprender uma função desconhecida, a gente tem exemplos que foi gerado por uma distribuição de probabilidade que a gente introduziu aqui para apelar para garantia, vamos dizer, de Hurd, fim de generalização e tudo mais, senão o aprendizado não é possível, né? A não ser nesse contexto probabilístico. A gente tem um algoritmo que vai olhando esses exemplos aqui, tentar pegar a melhor hipótese que aproxima e retornar. Né? Eu acho que foi aí que a gente deixou esse diagrama. E o próximo componente a gente adicionar nele são medidas de erros. Né? A gente quer aqui uma hipótese, né, um G que aproxima F. Tá? Esses caras aqui, idealmente, eles são próximos uns dos outros, mas o que define essa proximidade? Né? É um critério, né, uma medida, né, idealmente, né, se eu quiser pedir como a função aproxima a outra, vamos dizer assim, genericamente, eu tenho uma medida de erro aqui, uma função que você passa a sua hipótese, qualquer hipótese que seja, não precisa ser a G, a última, né, pode ser qualquer hipótese, e sua função f, e ela retornaria o quão próximas as duas são, né, uma da outra, né.
Na prática, né, como se usa isso na prática, é quase sempre uma definição ponto a ponto, né? Por exemplo, eu comparo, por exemplo, eu passo um x para o H, eu passo o mesmo x para F, vejo se elas concordam ou não, e se eu passar, por exemplo, todos os x possíveis, eu sei se as duas funções estão concordando ou não, né? Então, assim, a gente vai, por exemplo, analisar um monte de pontos e depois tentar estimar a performance, e medir a performance que ela tem, vamos dizer, global, vamos dizer assim, né? No global, a partir de uma série de pontos que a gente analisa. Tá? E aí a gente já viu duas medidas de erro, né, querendo ou não, quando a gente falou de regressão linear, a medida de erro que a gente estava minimizando, né, aquele método lá, né, era a função de erro quadrático, né, ou seja, a nossa medida de erro era, eu passo um ponto para a minha função H, vai predizer um valor, eu olho lá o rótulo, né, que é o resultado do F, vai predizer outro valor, faço a diferença deles ao quadrado. Né? Então, isso é uma medida de erro. E a outra medida de erro é o erro binário, que a gente usa no Perceptron, né? Eu vejo se o resultado da minha H para um ponto X confere com o resultado de F para aquele mesmo ponto, né? Chave colchete, isso aqui. Nunca chave, colchete. Não sei. Eu nunca confundo os dois. Mas esse carinha duplo aqui significa que é binário, né? Se é true ou falso, você retorna. Mas, bom, e é uma medida para um ponto, né? A gente sabe se elas concordam ou não. Aqui a gente sabe a discrepância de um do outro para cada x que você passa aqui, né? E para pegar o erro, vamos dizer, total, né? Tipicamente o que a gente faz é uma média, né? Só que tem um pouquinho de diferença de onde que a gente está falando, né? Na amostra, né, é uma média mesmo, de fato, né? Eu tenho N elementos aqui na minha amostra, no meu dataset, eu vejo o erro de cada um ao quadrado, né? E aí, por exemplo, faço a média por N, né? Eu tenho N elementos, somo tudo, divido por N. Né? E eu tenho um erro, se esse cara aqui for o erro quadrático, eu vou ter o MSE aqui, né? A média dos erros quadráticos, né? Se esse cara aqui for o erro de classificação, né? Eu vou contar aqui 0 ou 1, né? Retornando, eu vou contar quantos que eu acertei, dividido pela quantidade, vai dar a minha acurácia. Né? Na amostra é muito simples, né? É só questão de média mesmo. Né? Para fora da amostra, essa não é algo que dá para fazer de fácil sem conhecer essa distribuição de probabilidade aqui, né? Mas a gente passa um ponto X, esse X aqui ele é meio genérico, dependendo do... Vai ser difícil eu explicar isso sem entrar de estatística, mas existem X que são mais prováveis que outros X. Nem, pode ser que não, né? Pode ser que seja uma distribuição uniforme, mas não existe essa restrição, né? Todo X provavelmente não vai ter peso igual num caso genérico. Então, você, imagina assim, qual é o meu X? Tá, mas que é a média ponderada de quão provável cada X é de acontecer e quanto que eu erro em cada um. Eu acho que dá para deixar assim, ou seja, é o valor esperado, né, do erro que eu estou tendo em X com F sobre minha distribuição de probabilidade. Tá? Não sei se embolei mais ou não. Tá. E aí é uma das premissas, né, que existe, né? Por exemplo, quando eu quero testar se meu G aproximou F, necessariamente, isso é uma premissa e não pode ser violada de jeito nenhum. Você tem que testar com um ponto que vem da mesma distribuição de probabilidade, né? Senão, não quer dizer nada, né? Por exemplo, a gente vai ver vários casos disso, dá para ter até uma conversa sobre data drift, porque existe muito
muita preocupação em cima desse cara aqui também, né? Mas é uma discussão meio paralela, né? Mas o que acontece? Se eu perguntar, vamos trazer um exemplo, talvez, para a gente aqui, né? Por exemplo, você fez uma pesquisa eleitoral pensa num lugar aqui, Vitória, na Ilha do Boi, tá? Para presidencial. Você fez uma pesquisa presidencial ali na Ilha do Boi, um bairro bem nobre de Vitória. E aí você coletou lá, fez uma amostra, tá? Você viu uma distribuição de probabilidade sobre os candidatos, 80% em um, 5% em outro, 3% em outro, né? E você treinou o seu modelo. Né? Você falou, vou predizer, fazer um modelo que vai predizer como é que as pessoas aqui acham, como é que vão votar baseado em alguns atributos, né? E aí você vai testar o seu modelo em um bairro bem mais humilde de Vitória, né? A performance vai ser muito ruim, né? Mas não é porque o seu modelo está ruim, é porque você treinou ele numa distribuição de probabilidade e está testando performance em outra distribuição de probabilidade, né? E aí você não tem garantia que seu modelo sequer funciona, né? Nem que vai necessariamente ser ruim ou bom, você está no escuro, né? Então, assim, é extremamente importante que quando você vai avaliar a performance do modelo, né, os dados que você está avaliando venha da mesma distribuição de probabilidade do que dos seus exemplos de treino. Caso contrário, você não tem garantia nenhuma garantia de performance do seu modelo. Tá? E aí, tá, assim a gente faz a média de medida de erro e tudo mais, e aí tem uma questão sobre qual medida de erro usar. Né? Eu apresentei aqui duas medidas de erro, tá certo que uma é para de classificação e outra foi para o caso de regressão, tá? Mas existem inúmeras medidas de erros, tá? Para os dois tipos de problema. Né? E aí, por exemplo, como você escolhe qual critério de erro você vai adotar? Né? Nesse caso de classificação aqui, para ficar mais simples o exemplo. Tá? Por exemplo, e aí a discussão que eu quero ter é que não existe muito não é analítico isso, né? Ninguém faz uma conta e fala assim, olha, está aqui provado por A mais B que a melhor medida de erro é usar essa daqui. Isso não é analítico, isso depende do problema que você está resolvendo. Thomas, inclusive, tem uma analogia muito boa que casa bem com esses e os próximos slides aqui, depois eu falo. Tá? Mas imagina que você está fazendo um modelo, né, de verificação de digital. Né? E aí você bota lá digital, se é você, ele tem que dar mais um, se não é você, ele tem que dar menos um. A ideia é essa. E, bom, esse ponto eu acho que está todo mundo familiar, né, com matriz de confusão e tudo mais, mas existem dois tipos de erro que esse sistema pode cometer, né, que sua função aqui pode cometer. Né. Ela pode aceitar uma pessoa que não era para aceitar, né, não era você e ela falou que era, ou ela pode rejeitar uma pessoa que não devia. Né? Era você e você tomou menos um. Ali. Era você de novo, você tomou menos um. Então, existem esses dois tipos de erro. Tá? E na tabelinha aqui, né? O que a função f retorna, né? Se é você, retorna que é você, a sua hipótese, não tem erro. Né? Se não é você, retornou que não é, também não tem erro. E aqui, quando a discordância entre f e h. Né? E tipicamente sempre vai ter, né? Dificilmente você vai ter um modelo que mesmo na amostra, concorde totalmente, não cometa nenhum erro e tudo mais. Né? Então, dificilmente vai ter, e a questão é como ponderar esses dois caras. Né? Para essa aplicação. A aplicação está clara, o que é. Vamos ver como isso funcionaria em dois cenários diferentes. Tá? O primeiro cenário é se você pegou esse mesmo sistema, essa mesma IA treinada, e falou, eu quero usar ela no supermercado. Tá? Para o supermercado quer verificar se a pessoa, em vez de digitar lá o CPF, estava acontecendo muita fraude, uma pessoa digitando o CPF do outro, e ele fala, não, vamos botar a digital aqui para tentar ter um pouco mais de segurança no processo. Tá? E o que acontece? No caso do supermercado, né,
você rejeitar o cara que é correto, né? Você bota o dedo lá e fala, não é você. Aí bota o dedo lá e fala, não é você de novo. Você coloca o dedo lá, não é você. Então, a fila, você esperando e olhando feio, e você lá, né? Então, pode ser o tipo de situação que o supermercado quer evitar, né? Talvez seja muito melhor, tipo, na dúvida, deixa passar, porque, sei lá, né? A gente está tendo muita gente irritada aqui com os caixas aqui, por causa desse negócio não funciona direito, né? Então, e deixar passar talvez seja um problema pequeno, né? Por exemplo, você vai dar, beleza, você deu um desconto para mais uma pessoa, sabe? Talvez não é uma grande coisa, né? A se preocupar nesse cenário, né? Nesse caso aqui ele até brinca, e do cara, para ganhar um desconto ainda, o cara ele teve que deixar digital nele no sistema, né? É um cara muito esperto. Mas, por exemplo, quando for treinar nesse exemplo, né? Se eu for treinar o Perceptron, ou seja, lá o que for para esse caso, né? Imaginando aqui, né? Eu posso pesar 10 vezes mais esse erro, que eu acho que é caro do ponto de vista da minha aplicação, eu não quero que meu classificador cometa esse tipo de erro. Posso pesar ele 10 vezes mais, penalizar quando ele acontece, e já esse outro aqui, eu vou ter que penalizar, porque é um erro, né? Não é tão bom como se eu tivesse acertado, vamos dizer assim, mas eu dou um peso menor, 10 vezes menor, né? Então, vamos lá. A segunda aplicação, seu mesmo sistema, que foi aplicado para ser implementado na CIA, ou no Exército, ou seja lá onde for, um lugar altamente controlado, né, do ponto de vista de segurança. E aí eles querem usar, por exemplo, aquele seu mesmo sistema para, sei lá, verificar pessoal, identidade, não sei, nível de acesso, qualquer coisa do tipo, né? E aí, bom, é óbvio, né, aceitar um cara que, que não deveria ser aceito é impensável, né? É impensável para esse sistema. Tá? Então, por exemplo, aí você fala, o sistema acerta 99% das vezes. Isso não é suficiente para nada. Tá? É muito melhor um que acerta 80%, mas não tem falso positivo, nesse caso aqui, né, falso aceito, do que um que acerta 99% e de vez em quando passa um cara que não deveria. Né? E já nesse caso aqui, é óbvio, né, aceitar um cara que não deveria, sem pensar, sem chance, né? Mas, por exemplo, você rejeitar um funcionário, tudo bem, né? O cara vai parar lá, vai botar o dedo, vai ser rejeitado, vai botar de novo, vai ser rejeitado, xinga a catraca todo dia. Ele está sendo pago para isso, é o emprego dele, mas isso pode ter sido feito assim, propositalmente, para só deixar passar quando tiver muita certeza do que é, né? Justamente para prevenir um pouco desse falso positivo, né? Isso acontece, isso é um trade-off. E esse exemplo que eu dei é o quê? É a mesma aplicação, verificação digital, só que a medida de erro, né, como é que a gente mede o quão bom cada sistema desse daí depende muito da aplicação em si, né? E aí, assim, eu acho que a gente vai modificar aqui a medida de erro e fazer uma discussão rapidinha, né? Mas isso é uma coisa que eu vejo muita gente deixar de lado, assim, né? E, via de regra, a sua função de erro deveria ser especificado pelo seu usuário. Deveria, né? O cara, ele deveria conseguir dizer o quão ruim é cometer cada erro para você, né? Isso, obviamente, nem sempre acontece, né? Às vezes o usuário não sabe, não tem ideia de custo, né, de errar para um lado, errar para o outro, né? Thomas, igual eu comentei, né? Thomas tinha um exemplo muito bom, né? De alguém passar um trote para a polícia, falando que tem uma bomba sei lá, no shopping, na escola, alguma coisa assim, né? A polícia sempre vai atender isso, né? Por quê? Porque se eles forem e não tiver, assumindo que está errado, né? Ou eles vão, se eles forem e tiver, tudo bem. Se eles não tiverem e eles não forem, tudo bem também. Eles acertaram na decisão. Mas assumindo que eles vão errar na decisão, não é simétrico,
os custos, né? Por exemplo, se for verdade, eles deixaram de ir, pode ser uma catástrofe muito grande, né? Em compensação, se for mentira e eles foram, eles perderam a viagem, sei lá, meia hora de trabalho, mas eles sempre vão pagar, porque o custo do outro erro é muito caro, né? Então, idealmente, quando a gente treina um modelo, um classificador, regressor, rede neural, etc., idealmente a gente deveria minimizar, vamos dizer, a perda, né? Esse risco empírico aí do que existe no problema, né? E a gente está treinando o classificador para ser bom para aquela aplicação, né? Às vezes acurácia não é o melhor critério, às vezes erro quadrático não é o melhor critério, são métricas que comumente a gente otimiza, tá? Mas todas essas deveriam ser sua segunda opção, terceira opção, sei lá, né? Tipo, se você tem algo do domínio do seu problema que faça sentido, esse critério você deveria otimizar ele. Você deveria ter um classificador que é o melhor para aquele critério, tá? E isso, sei lá, não é muito comum, infelizmente, seja porque o usuário não sabe especificar, seja porque quando eles conseguem especificar, às vezes é um critério difícil de otimizar, né? Você não tem um otimizador fácil, simples, que consegue otimizar aquele critério, quebra no backpropagation, sabe? E aí você tem que fazer um método para otimizar aquele critério específico, né? E nem sempre é fácil também, tá? Mas, assim, idealmente deveria ser sempre a primeira opção, tá? E quando a gente não tem esse cara, né, normalmente a gente recorre a alternativas, né? Ou alguma medida analítica que a gente consegue argumentar que faça sentido, né, tem algum mérito, tem a ver com o problema que a gente quer estar tentando resolver, né? Por exemplo, a gente não comentou nada disso, mas eu acho que não é difícil de imaginar, né? Você fala, o ruído do meu dado é um ruído gaussiano e tudo mais. Erro quadrático faz todo sentido, minimiza a variância, sabe? Tipo, é uma métrica que faz sentido, talvez, para aquele otimizar, dado esse contexto, né? Tem alguma lógica, vamos dizer assim. E o segundo tipo de categoria, e esses são os mais usados, tá, por quesitos computacionais, né, que são coisas que são fáceis de ser computada, tá? São métricas que são fáceis de ser otimizada em si, né? Seja porque eu consigo fazer uma conta e já tem meu W ótimo. Mas não tem nada a ver com o meu problema. Não, mas eu vou usar isso aqui porque isso aqui eu resolvo fácil, né? Ou, por exemplo, no caso de regressão logística mesmo, né? Eu acho que a gente vai ver aí para frente, né? É um problema de otimização convexa, super simples, tem um mínimo, você chega lá e acabou, né? Então, assim, mas se você usando aquela medida lá de cross-entropy e tal, tudo mais, né? Da regressão logística. Então, às vezes a gente escolhe esses critérios não porque tem a ver com o problema, né? Com a aplicação, com domínio e tudo mais, mas porque é fácil de resolver, né? E, assim, eu confesso que eu fico um pouco chateado às vezes quando eu vejo, porque às vezes você está tratando um problema que você consegue ter esse tipo de discussão em cima, você tem conhecimento sobre o problema, que é super importante, e aí você pega essas funções que já vêm prontas nas bibliotecas, que basicamente estão lá porque elas são amigáveis em termos computacionais, e usa ela e acabou, né? Você vai ter bom resultado nelas, você vai ter, por exemplo, um modelo que vai ter um erro quadrático baixo, um log baixo, alguma coisa assim super baixo, mas às vezes isso é péssimo para o seu problema, né? E esse é o caso aqui, né, que a gente falou, né? O mesmo modelo treinado, se ele cometer erro, né, se ele for perfeito, tudo bem, mas se ele cometer erros, ele não é igualmente bom para o caso do supermercado e da CIA, porque cada aplicação tem, vamos dizer, custos diferentes para cada erro, né? E aí, bom, como é que a gente usa essa medida de erro, né? Eu acho que já ficou meio claro, né? A gente usa essa medida de erro tanto para validar, né, a própria medida de erro, né? A gente usa para validar o quão próximo uma função está da outra, né? Mas também a gente passa ela para o nosso algoritmo.
Por exemplo, quando você passa lá para o backpropagation, alguma coisa assim, você fala assim, eu quero minimizar a acurácia, eu quero minimizar o outro critério, eu quero minimizar, sei lá, log loss, alguma coisa assim, para CNN. Né? Então, você passa a medida de erro que você quer otimizar para o algoritmo. Em tese, ele vai escolher o melhor cara aqui para a sua medida de erro. Né? Obviamente, certos algoritmos não te dão essa flexibilidade. Né? Por exemplo, em regressão linear, a maioria dos pacotes você vai ser obrigado a ficar com erro quadrático mesmo, né? Porque é o que tem implementado. Né? Mas nada impede, vamos dizer assim, de eu criar uma regressão linear que mexe os pesos, é uma reta, né, regressão linear, mas eu posso criar o meu, em tese, né, eu posso criar o meu próprio, vamos dizer, alterador ali dos pesos, pode ser aleatório, pode ser algum algoritmo doido que eu invente, igual do zumbi, né, que ache quais são os Ws ótimos para o meu critério, que não é o erro quadrático. O problema é que quando eu saio do erro quadrático, eu saio de uma solução super fácil, que eu faço uma conta e já tenho um ótimo, e eu vou ter que fazer busca para achar o melhor critério, ou ser bem inteligente e conseguir fazer toda a derivação para o critério, matemática para o critério que eu adotei e tentar rever, achar um modo elegante de resolver ele, que é mais difícil ainda. Né? E aí, só para brincar, vou fazer um exemplo 1D e depois 2D, tá? Só para a gente desenhar. Estou ficando adepto do Paint aqui. Né? Imagina que eu tenho, vou fazer um exemplo 1D, né? Eu tenho a variável de uma classe aqui, né? Então, eu tenho uma variável x aqui qualquer, e os exemplos da classe A estão nessa curva, e os exemplos da distribuída, assim, né? Que tem esse x aqui tem muito exemplo, aqui tem pouco, né? E os exemplos da classe B estão, sei lá, nessa curva aqui. Né? Por exemplo, se eu falar assim, ó, eu quero que você separe as duas classes com... você tem que me dizer o critério, né? Você quer o quê? Você quer o menor erro? Talvez o menor erro seja esse... talvez o menor erro seja esse cara aqui, né? Agora, se você falar, pô, errar pro B custa 5 vezes mais do que errar pro A. Então, talvez a divisão ótima seja isso, né? Aqui talvez não vale muito, porque eu já estou começando a errar muito do A, onde está a maioria, para diminuir só um pouquinho do B. Né? Então, talvez o ponto bom que meu classificador tem que parar no final das contas, né, seja esse. Né? Ou se você falar, ó, errar o A não custa muito, errar o B é muito caro. Mata a pessoa se errar o B. Então, talvez é melhor você colocar isso aqui. Não sei, entendeu? Mas o ponto é, a gente, em tese, tem que passar a nossa medida de erro para o otimizador e ele vai escolher o melhor ponto, tá? Considerando, vamos dizer, né, sua medida de erro, né? Obviamente, se as duas têm o mesmo custo, você vai achar numa configuração assim, e vai ter acurácia boa, né? Se o custo não é balanceado, né, simétrico, né, você provavelmente, a sua fronteira de decisão não vai ser simétrica, né? E aí, só num caso, para visualizar, né, se a gente tem, sei lá, duas classes e algum tipo de interseção entre elas, né? Tipo, você vai desenhar, sei lá, sua fronteira vai estar aqui, vai estar mais para cá, vai estar mais para cá, isso depende, né? Quer dizer, assumindo ainda que o nosso classificador seja linear, né? Mas depende de qual é o seu critério de erro, como é que você avalia o seu erro. E aí, bom, eu acho que vídeo de erro é isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Ou a gente passa para o próximo? Tá bom, então vamos para o próximo. Diego, em relação aí à medida de erro, né, em geral, os algoritmos de treinamento, eles tendem a aumentar a acurácia, né? Já o algoritmo é pensado para aumentar a acurácia. Então, às vezes, né, numa descida de gradiente, por exemplo, a gente
treina com threshold 0, e aí depois a gente muda o threshold para aumentar o positive true rate ou o negative false rate, alguma coisa desse jeito. Você treina para acurácia, e aí naquela confiança, o seu threshold, em vez de ser no 50%, né, você move ele um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Existe essa alternativa também, mas eu acho que essa coisa, né, que eu estou falando, assim, tem que... para o problema, não existe um jeito certo, um jeito errado, né? E não existe um jeito universal que funcione para tudo. Isso aí depende muito da aplicação, né? Não é um analítico, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá. E o segundo assunto que a gente queria discutir, né? É falar sobre noise targets. É um assunto importante, porque é o que acontece na prática também, né? Porque a nossa função f, que até agora tem sido uma função mesmo, no estrito senso matemático, né? Eu passo um x, me retorno um y e tudo mais. Na realidade, ela quase nunca é uma função, né? Aqui tem um exemplo claro, né, de a gente visualizar isso, né? Por exemplo, é extremamente possível, né, de eu ter duas pessoas exatamente com esse perfil, e uma foi bom pagador, e outra não, né? O Iris Flower tem dois exemplos que têm a mesma característica e são de classes diferentes. Isso, então... 150 exemplos só possível. E tem duplicação. Então, mas é possível, né? E a gente falando de função matemática, isso não é muito verdade, né? Eu passo um x, eu sempre tenho do mesmo y, né? E às vezes nossa função, a verdade, né? A função f aí, vamos dizer, ela não é uma função no senso matemático, né? Ela pode perfeitamente você ter exemplos iguais em todas as características que você mediu, mas obviamente você não mediu todas as características do mundo, isso aqui não captura toda a complexidade real, né, nesse, sei lá, meia dúzia de variável. Então, você pode, ou você pode considerar que é ruído mesmo, sei lá, né, ou que não está aqui. Você pode considerar que todo o resto é ruído, que não foi medido. Mas do ponto de vista do X e tudo mais, né, eu posso perfeitamente ter exemplos tudo parecidos, no qual o rótulo é diferente. Isso não é possível. Né? E aí isso não é a função, né, mas isso e o jeito como a gente modela isso, em vez de tratar como uma função, a gente trata como uma distribuição de probabilidade. É muito parecido com tratar a função, tá? Eu acho que a gente pode tentar passar essa parte de maneira light, né? Eu sei que o pessoal não é muito da estatística, a gente pode tentar passar de maneira light, mas a ideia é a mesma coisa que isso é uma função. É muito parecido, a única diferença é que não é mais certeza, né? A função é como se fosse, eu tenho 100% de certeza de ser esse y, 0% de ser o outro. Né? Ela essa função do jeito que a gente modelava antes, né? Você passa esse cliente aqui, é sempre mais um, com 100%, para esse x, e o zero, sempre com 0%. Né? A ideia é fazer isso um pouco mais soft, vamos dizer, né? Eu tenho um x, então vai ter vamos dizer, um percentual de chance de ser dado aquele x. Né? Depende do x, depende da entrada, assim como a função. Só que a probabilidade de ser cada um dos y, dado o x que você está passando. Né? Então, pode ser que, por exemplo, para um dado x, que tende a ser de bom pagador, né, o mais 1 seja 95% e o menos 1 seja 5%. Mas pode acontecer. E aí a gente vai assumir que os nossos exemplos, né, antes dos nossos exemplos, como é que eles eram gerados? Os exemplos da base de treino. A gente assumia que o x vinha, vou mostrar aqui. A gente assumia que o x vinha dessa distribuição de probabilidade, né, e o y, uma vez que se diga qual é o x, o y é determinado por uma função. Né, o y não tem, vamos dizer, aleatoriedade nele, né.
Agora não, né? Agora o y, como ele é uma distribuição de probabilidade, é como se você passe um x, e aí eu vou ver qual o resultado mais provável do y ser, né? Uma coisa assim. Então a gente vai assumir que o nosso dataset ele é gerado pela essa distribuição conjunta, né? Tanto da probabilidade dos geral x, que cada um pode ter peso diferente, né? Você imaginar que x é salário, né? Vai ter, sei lá, pouca gente ganha muito, não sei, né? Talvez pouca gente que ganhe pouco, muita gente que não ganha nada, pouca gente ganha pouco, muita gente ganha médio, pouca gente ganha muito, né? Salário é uma curva esquisita. Mas vai ser modelado, né, pela multiplicação dessas duas distribuições aí, essas probabilidades aí. E o jeito que a gente vai modelar isso, né, basicamente é o quê? É ver o valor esperado e tratar exatamente como se fosse uma função, do mesmo jeito que a gente, por isso que eu estou falando que é parecido. O tratamento que a gente dá é considerar uma função, de fato, né, e no qual o resultado, né, quando você passar um x, o resultado dela vai ser o valor esperado, né, dado esse x, qual é o y esperado, né, e aí ponderando todas as possibilidades, né, e o quão provável cada um, né, e um ruído é o que sobrou, o que isso aqui não capturou, né, a gente modela como ruído mesmo, né, não sei se ficou claro ou não, né, mas a gente não precisa muito mais que isso para entender para frente, não, então tudo bem. Então, ao invés, a última modificação, e a gente para de mexer nesse diagrama. Você pode congelar ele, que ele já está bem preciso nesse sentido aí, né? Então, ao invés de ser uma função que a gente está tentando modelar, a gente está modelando uma distribuição de probabilidade, né? É o que a gente tenta aprender, de fato, é uma distribuição de probabilidade. Tá, aí eu vou fazer um parênteses. Na maioria dos métodos, a gente não aprende uma distribuição de probabilidade. A gente aprende uma fronteira de decisão dura, né, entre uma classe e outra, porque é isso que a gente está interessado, e isso é que muitos métodos buscam, tipo, aprender, né, quando que acaba uma classe, começa outra. Mas é extremamente possível, né, você ter um método no qual ele aprenda a distribuição de probabilidade mesmo, né, métodos generativos, né. Eu acho que eu até consigo pegar um... Será que eu acho uma figura boa? Aqui, ó. Mas tá bem ruim. Internet. Consegue ver essa figura aqui? Essa figura aqui, né? Sim. Né? A gente... Pô, agora abriu. A gente tá... Normalmente a gente está interessado mais nesse cara aqui, na maioria dos casos, mas também é inteiramente possível você modelar, né, essa distribuição, né? Você aprender essa distribuição. Tá? Não é o que... Por exemplo, é o que GAN faz, né? Os modelos... qualquer modelo generativo em geral, né? Mas, assim, vamos conseguir, né? Então, a gente tem uma distribuição de probabilidade, que a gente quer aprender esse cara aqui, e a gente vai modelar isso basicamente como sendo uma função mais o ruído, né? Onde, quando eu passo um x para minha função, o que ela retorna é o valor esperado daquela distribuição de probabilidade, tá? E aí sempre vai ser o mesmo, sempre espera-se o mesmo valor, mas tem um ruído ali associado, né? Então, a gente continua basicamente tratando como se fosse uma função, só que no fundo a gente sabe que não é, e os nossos exemplos de treino agora, a gente viu, eles são gerados basicamente pelo produto, né, desse cara e desse cara aqui, de maneira independente. E aí, entendendo um pouquinho a discussão, né, bom, a gente não conhece as duas, isso não tem problema nenhum, né, a gente já discutiu um pouco sobre isso, né, não é legal fazer premissa nenhuma em termos de como é separado, ou como é essa distribuição, né,
fazer premissa nenhuma, porque a gente não quer aprender só naqueles casos específicos, a gente quer tentar fazer um método que funcione para qualquer caso, né? E isso daqui, bom, é um componente que a gente teve que introduzir, né, para conseguir ter aquela garantia lá de ROID, enfim, e por aí vai, né? Então, esse foi um componente que a gente usou, mas a gente não precisou restringir em nada em qual tipo de distribuição de probabilidade que gera o X, né? Mas eu acho que a distinção importante é que esses dois caras estão aqui por motivos diferentes, tá? E um a gente está interessado em aprender, e outro não, mas ele participa do processo, tá? Por exemplo, o que a gente quer aprender, no final das contas, é esse cara aqui. Depois que eu treinei meu modelo e tudo mais, cara, eu não quero mais saber. Isso aqui não importa pra gente, tá? Então, o que a gente tenta aprender é esse cara, o Target Distribution, tá? Mas esse cara aqui, ele participa do processo, né? Ele participa do processo ponderando, vamos dizer, a importância relativa, né? Tipo assim, esse X é mais provável que esse X, que é mais provável que aquele, então logo eles são mais importantes que outros que são talvez mais raros, né? Por exemplo, se você pensar ainda no exemplo de salário, né? Se você manda lá como é que é distribuído o salário, né? Você pensar em pessoas com salário muito baixo ou salário muito alto, né? Você vai ver, sei, talvez uma curva caindo, assim, ou faz, eu não sei como é que é essa curva, mas existe uma curva, né? De como é que é essa variável aqui, como é que é a distribuição dela. E outra coisa é que, dado cada ponto desse daqui, se eu devo, cada x, né, cada elemento de x, se eu devo aprovar ou não, né. E meu dataset, ele é composto pelo produto desses dois, ou seja, onde tem muito pouca representatividade, né, por exemplo, assim, salários muito altos, sei lá, tem pessoas que ganham salário muito alto, é muito raro. Então, provavelmente, esse cara sequer vai aparecer no meu dataset, a não ser que eu tenha um dataset tipo enorme, ou seja mostrado enviesado justamente para fazer esse tipo de estudo, mas esse cara dificilmente não vai ter peso nenhum na minha fronteira de decisão, no meu algoritmo, sequer vai aparecer no meu dataset, se aparecer, aparece em um, no máximo, né? Então, é um X que tem um peso quase que desprezível, né? E já outros onde é muito mais provável você achar gente, né, provavelmente vai ter um peso muito grande ali naquela região do seu modelo, porque seu dataset vai estar recheado de exemplos ali naquela região, e você ter um modelo que erra naquela região, sua performance vai lá embaixo, porque por acaso esses são os exemplos mais comuns que você tem no seu dataset, né? Então, esse cara aqui, ele tem um papel de dizer, basicamente, assim, o quanto que cada X importa, de fato, né? Mas você não está interessado em aprender ele, né? Mas, normalmente, em livros, você encontra que o seu conjunto de treino é gerado por esse cara aqui é o produto dos dois, isso é verdade, mas a gente não está interessado nessa probabilidade conjunta aqui, aprender ela. A gente está interessado só nesse componente. Esse outro aqui participa, né, do processo, mas ele participa ponderando, né, qual é a importância relativa de cada X. Tá, mas o que a gente aprende no final das contas é esse cara, ou uma decisão dura, né, a gente bota, sei lá, mais que 0,5 para cá ou para lá, é uma classe ou outra e tudo mais. A gente dá um threshold e acha uma linha discriminatória entre as classes. Tá, mas é isso que está sendo aprendido. Tá claro? Bom, então esse aqui é o diagrama final. A gente não vai mexer mais nele. Acho que ele está completo nesse ponto que a gente tem nessa discussão, né, do problema de aprendizado, vamos dizer assim. Pelo menos sem treino e teste, sem nada desse tipo, né? Mas como é que o algoritmo é treinado. E acho que tá bem completo, tá legal. Se alguém quiser fazer algum comentário, senão a gente passa para o preâmbulo da teoria aqui, né? Fazer um pitch
né, do que a gente viu até agora e onde que a gente quer chegar. E agora a gente pode fazer uma discussão um pouquinho mais concreta sobre o que é o problema de aprendizado de fato. Né? Acabou a introdução, depois de um mês. Né? Bom, o que a gente viu, né, até agora? A gente viu que aprendizado é possível, e dado que é possível, né, é provável que o erro que eu vejo fora da minha amostra se pareça com o erro que eu vejo na minha amostra para o meu G lá, que é minha hipótese lá no final das contas. Né? Dado, obviamente, a gente não discutiu muito ainda, mas que você tem aquelas garantias de generalização, que a gente vai discutir. Né? Se você não tiver, você não pode fazer essa afirmação, se você, que a gente derivou ainda como número de hipóteses lá no conjunto de hipóteses. Tá? Mas isso aqui é boa generalização. Está claro para todo mundo. Né? E o que é aprender? Isso aqui é aprender? Né? Isso aqui não é aprender. Né? Eu posso generalizar muito bem a 50% de acurácia. Né? Então, eu aprendi nada. Meu modelo erra metade dos exemplos, tanto na amostra quanto fora dela. Tá? E generalizar bem não é aprender bem. Tá? Mas o que a gente, vamos dizer, derivou foi um pouquinho. Isso aqui significa boa generalização. O que é aprender bem? Aprender bem é o G aproximado do F, agora que a gente discutiu medida de erro, né? A gente tem um pouquinho mais de propriedade sobre o que esse aproximar significa, né? Mas significa, e se você conseguiu chegar nisso, né, se você conseguiu um G que se aproxima bem F, o seu erro fora da amostra é baixo. O seu erro fora da amostra ser baixo significa, pode ser próximo de zero, pode, dependendo da aplicação isso é impossível, mas se o erro fora da amostra ser próximo de zero, é garantido que você aprendeu. Né? Você com certeza aprendeu e aproximou F e tudo mais. Tá? Isso aqui significa aprender. A gente não tem isso. A gente não tem como dizer se tem isso ou não. Né? Ninguém conhece F. Ninguém conhece esse valor aqui. E você nunca vai conhecer o erro fora de sua amostra. Você não tem os pontos. Você não tem esse dado. Né? E tem que ser perto de zero para você saber se aprendeu ou não. Ou seja, não ajuda muito, né? E a gente tem só isso aqui, tá? Mas isso aqui é o que garante a gente poder fazer alguma afirmação, né? Por quê? Para chegar nesse cara, né, dois passos, né? Eu tenho que garantir que ele é próximo do erro que estava na minha amostra, e aí a gente discutiu aquele bin e tirar as amostras e tudo mais, equação de Reid, enfim, número de hipóteses lá no conjunto de hipóteses, mas garantir que o que eu vejo na minha amostra vale lá fora, e eu tenho um método que vai bem na minha amostra. Você tem que ter as duas coisas, né? Porque aí sim, se eu vou bem na amostra, bem na minha amostra significa bem fora da amostra, eu consigo afirmar que eu aprendi. Né? Então, tem um método que aprende a sua amostra apenas, não significa nada, né? Ou isso aqui também sozinho não significa nada. Você generalizou, mas generalizou com resultado, com qualidade ruim, né? Você não aprendeu, você está errando muito, né? Então, existe quer dizer, são os dois passos, né? A gente viu aqui, por exemplo, erro da amostra ser baixo, a gente viu alguns métodos, a gente viu Perceptron, a gente viu regressão linear, a gente viu Pocket, a gente viu a pseudo-inversa lá, né? Para otimizar. Como otimizar nos pesos ou alguma coisa assim para minha amostra para minimizar o erro, né? Dado a função de erro e tudo mais. Né? E o outro aspecto é fazer isso com alguma garantia de que lá fora tem que ser parecido. Se você consegue ter as duas coisas, você consegue aprender e fazer garantia. Né? E ter uma garantia em relação das coisas que você aprendeu, vai valer lá e tudo mais. Né? E aí minha crítica sobre a maioria dos cursos aí de Machine Learning que você encontra online é que todo mundo só ensina método. Né? Você vê 1 milhão de métodos, você vê todos eles, né? Hideural, sei lá o que, né? E ninguém discute nada sobre isso.
né? Obviamente, quanto mais complexo for o meu método, mais ele vai aprender na minha amostra, mas tende pior ser sua garantia. Tá? E eu acho que é isso, né? O problema de aprendizado são sempre duas questões, né? Essa primeira é totalmente teórica, essa daqui é uma questão prática de métodos e tudo mais, né? Então, a gente consegue ter certeza que o E-out é perto do erro da amostra, essa é uma primeira questão, e se a gente consegue fazer o erro da amostra em si embaixo, né? Sem violar a primeira. Se eu conseguir os dois, você tem um modelo bom. Se não, né, você pode estar muito feliz na sua amostra e quando for para o mundo real você vai ser menos feliz, né? Isso acontece muito na prática, infelizmente. E aí, só para completar um pouquinho mais, né, qual é a ideia, né, o que a teoria quer atingir, né? Primeira coisa, o que a teoria trata é basicamente isso, tá? É o seu erro na amostra versus o seu erro fora da amostra, tá? E como que esse erro se relaciona com a complexidade do seu modelo, tá? A gente vai ver que é um trade-off, né? Se eu tenho um modelo muito simples, um modelo linear, super simples, ele não vai conseguir se ajustar muito bem ao meu dado. Se o meu dado faz uma curva, o modelo não vai conseguir. É um modelo muito simples, ele não é flexível, ele não tem muita capacidade de se ajustar ao meu dado, né? Então, é comum para modelos muito simples que o seu erro na amostra seja alto, né? Mas o erro fora da amostra vai ser próximo, né? Não vai ser distante esses caras aqui. E à medida que você vai para modelos muito mais sofisticados, né, você vai fazendo melhor, você vai passando em cima de exatamente cada ponto que você tem na sua amostra, você até decorar todos os seus exemplos, ter o zero na amostra, mas a sua garantia, a barra de erro que você tem é gigantesca, né? De fato, essas distâncias aqui, elas são sempre crescentes, né? Nunca diminui, hora nenhuma. Você começa pequeno e vai aumentando sempre a distância entre as duas curvas, né? À medida que a complexidade do seu modelo vai aumentando. A complexidade do modelo, a gente até agora falou que é um número de hipóteses no conjunto de hipóteses, tá? E vai deixar de ser isso em breve, vai ser algo que a gente chama de VC dimension, né? De, sei lá, dimensão VC, né? De Vladimir Vapnik, não sei o primeiro nome da pessoa, acho que é Andrei Alexei Chervonenkis, né? Que é uma medida boa, teórica e muito usada para medir complexidade de modelo, né? É uma teoria que eu acho que nem ficou muito popular no Ocidente, né? Mas são russos o pessoal, a gente tende a olhar mais na questão, tipo, sobre o ângulo, assim, olhando viés-variância, bias-variance trade-off, né? Mas o trade-off entre viés e variância, essa ideia de dimensão VC, no fundo, é muito parecido as duas coisas, né? Elas basicamente quer dizer a mesma coisa, né? E aí, o interessante né? Aumentou a complexidade, erro da amostra diminui, aumentou a complexidade, a garantia que você tem que uma coisa anda junto com a outra, né? Essa parte aqui da equação, ela vai piorando, tá? E esse é um trade-off que não tem como correr muito, tá? Tem como correr um pouquinho, mas muito não, né? Uma das consequências desse trade-off aqui, por exemplo, é a regularização, né? Regularização é uma técnica, né, para tentar limitar a complexidade do modelo de certos jeitos aí, e não deixar, por exemplo, ajustar demais a minha amostra, porque eu sei que vai ter componente fora da amostra. Enfim, a gente vai ver regularização, eu espero que dê tempo, tá? Mas é uma das consequências da teoria. A outra que a gente vai ver de fato, analisar a complexidade de um modelo, né? E aí, não, eu acho que é isso, acho que deu para parar aí. Eu acho que é um bom pitch do que a teoria se propõe.
E aí, assim, antes de começar na teoria em si, de generalização, eu acho que vale a pena a gente fazer aquela aula de modelagem, né? Porque a gente consegue criar mesmo modelos lineares muito mais complexos, ou com a complexidade desejada que a gente espera, porque a gente consegue transformar as variáveis, criar aquele Z que a gente viu lá no início, né? O quão longo você quiser, e logo minha regressão, ou meu perceptron, seja lá o que for, vai ter o número de parâmetros que eu escolhi, né? Então a gente consegue, mesmo na mão, criar coisas bastante complexas, né? E aí eu acho... E vai ter problema de generalização também, né? Quanto mais complexo o modelo, seja você que fez na mão, seja um método que fez automático, né? Você pode ter problema de generalização nesse sentido, né? É isso. Acho que por hoje já deu. Alguém aí tem pergunta, dúvida? Foi rápido. Primeiro, assim, dúvidas sobre a aula, e depois a gente abre para as dúvidas em relação à atividade, né, que eu coloquei lá para vocês. Finalmente coloquei a atividade. Boa noite, professor. Boa noite. É uma dúvida aí para o Diego com relação a aquele ponto que você falou, Diego, sobre os falsos positivos e negativos. Cada problema, né, você tem realmente ali o foco ali que você quer enfatizar de ou acertar mais para um ou mais para o outro. Existe alguma coisa conhecida que você consiga fazer essa distribuição de pesos entre esses erros na hora de treinar o modelo, ou normalmente é só ajustar os parâmetros do algoritmo que você está usando? Acho que o Bolt deu um exemplo bom ali, quando ele estava falando, né? Por exemplo, você pode treinar, né? Por exemplo, você imaginar o Perceptron não é um bom exemplo, né? Mas se você imaginar uma regressão logística, alguma coisa assim do tipo, que dá um output em probabilidade, né? Quando você executa lá um fit, né? A fronteira de decisão dela vai ser nesse 50-50. Você consegue imaginar isso, assim, ela sempre vai fazer esse 50-50 para você, né? Mas você consegue ajustar isso depois, né? Tipo assim, não ajustar depois, você modificar o threshold para ter certeza de cada classe depois, na hora de dar a classificação final. Isso porque as funções de custo que a gente coloca, né, as funções de custos que já existem, e a atualização, o algoritmo que a gente usa, ele é pensado para 50-50, mas a gente pode alterar a função de custo e a atualização desses pesos, por exemplo, numa descida de gradiente, para ele favorecer mais uma classe do que a outra. Lembra que quando a gente usa Range Loss lá no Perceptron, né? A gente usa a função de custo Range Loss, a gente só atualiza aquelas que estão perto da fronteira. A gente não atualiza os pesos baseado nas amostras que estão longe da fronteira. Só quem errou por pouco. Não é só quem errou por pouca coisa, ou quem acertou quase. Só quem quase acertou ou quase errou. O restante a gente não usa para atualizar os pesos. É o tipo de algoritmo, por isso que o resultado ele sai um pouco diferente também. Ou o que você pode fazer, eu acho que você falou, né, Bolt, né? Por exemplo, você pode, no que você está otimizando, em vez de você contar erro, né? Eu conto o erro multiplicando pelo peso, né? De cada erro, né? Por exemplo. Imagina que tem uma taxa de aprendizado. 5 dessa classe, só que cada 5 dessa daqui me custa 10. Errei 10 da outra, só que cada uma das 10 custa 1.
né? Eu somo isso daí, em vez de dar só contagem de erro, por exemplo, né? Eu estou dando, é bem simples, né? Só que você faz essa conta ponderada e esse é o seu score que você quer estar tentando melhorar durante o treinamento, né? Você pode Pensa criar no uma função legal. customizada. né, de -1 e 1, não é -1 e 1, e aí o peso, a atualização lá, o peso, o erro dá -2 ou dá 2, sempre dá 2 ou 2 no Perceptron. Agora, quando você vai fazer a atualização dele, né, ele dá 4 ou -4, né, por causa do erro lá, da derivada e tal. Agora pensa que ao invés de -1 e 1, vamos supor que é muito importante que a classe positiva acerte. Você pode colocar -1 e 5. Já pensou nisso? Faz um teste desse, vê o que dá. Não, faz sentido. Acho que seria interessante mesmo. Acho que daria mais ou menos o que eu tô imaginando. É um -1 e 2, vê alguma coisa desse jeito, né? Que ver como que ele desbalanceia. Faz sentido esse experimento. Legal. Isso seria na hora de calcular o peso do erro, né? Então, ali naquele Não, W ali do range loss que a gente faz um implementou. negócio bem doido, bem tosco. Chega, não tem quando a gente binariza lá faz uma base que ela não é linearmente separável, não é. E aí você testa com os rótulos normais, -1 e 1. E aí você, boa ideia, vou colocar isso como exercício para vocês, uma tarefa. Aí agradece o Rodolfo aí, pessoal. Faz lá. Pode ser um de cada vez aí. Uhum. Aí coloca lá uma base que não é linearmente separável, ele vai colocar o erro. Ele vai, provavelmente, se você não usar o PLA, ele vai procurar alguma coisa ali no meio. Principalmente se você usar o Adaline, ele vai tentar colocar se a distribuição for mais ou menos parecida. Só que ao invés de você colocar -1 e 1, coloca -1 e 2. Vê o que ele faz. Vê o resultado que vai dar. Eu vou fazer esse experimento amanhã também, e aí eu vou formular isso daí para vocês testarem toscão desse jeito. Depois pensem em atualizar o peso. O que vai acontecer vai ser, tipo, ele vai mover a fronteira, né? Em vez de ser aquela fronteira ali no meio certinho, errando igual para os dois, ele vai mover, por exemplo, para o lado que pesa mais o erro, né? Quer dizer, ele vai mover para o lado que pesa errar menos o erro 2. Para errar menos o erro caro, né? Só que ele vai entrar para dentro do outro cluster, vamos dizer assim, para dentro da outra classe, até o ponto que, se eu andar um a mais aqui, eu erro 3. Porque eu já estou muito denso, eu já estou muito dentro da outra classe, né? Então, tipo assim, para eu melhorar um ponto aqui, se eu tiver que, vamos dizer, comer 3, 4 pontos da outra, aí já não está compensando mais. Aí não vale a pena, aí ele volta. Ele vai comer até a beirada ali, que a proporção das classes esteja 1 para 2,5. Assim, -1 e 10. Ele vai até o canto. Se ele não tiver comendo 10 para ganhar 1, se ele estiver comendo 9 para ganhar 1, ele vai mover. Entendeu, Rodolfo? Sim. Acho Então você já eu consegui visualizar esse movimento aí. Mas é legal colocar isso aí num gráfico, né? Ver o experimento rodando, acho que vai ser interessante. Eu vou preparar, porque sempre, antes de eu pedir para vocês fazerem a tarefa, eu sempre faço antes, porque eu já pedi tarefa e depois era mais difícil do que eu pensei que era. Então, por isso que eu estou demorando tanto assim para passar as tarefas para vocês, porque eu tenho que fazer antes. É bom, né, Diego? Beleza. É bom. Eu só tinha um comentário para fazer que eu esqueci. Deixa eu só puxar a tela aqui rapidinho de novo. Vou fechar aqui. Agora, isso... Pode falar aí. Essa questão, ela funciona bem para uma base distribuída, de forma uniforme, né? Se fosse uma base tendendo para um valor negativo ou positivo, aí isso ficaria descompensado, ou não?
Depende. Depende. Eu Como não é que sei, é eu essa não sei se eu entendi a distribuição, pergunta. né? Eu acho que ele está falando desbalanceado. Acho que assim, tem Isso. mais de uma classe do que outra. Exato. Não, entendi. Não, desbalanceamento é outro problema, né? Aí a É gente diferente. não entrou nessa questão ainda não, né? Eu estou falando só do quanto custa cada erro, né? Não, perfeito. Ou Por- seja, por- esse método aí, ele obviamente teria um resultado diferente porque está desbalanceado, né? Então não teria o mesmo resultado. Aí a outra só, o desbalanceamento de amostras já é outro assunto. Tá. mas o que eu ia mostrar é esse aqui, né? Tipo, essa pessoa aqui, que não sabe muito de machine learning. Rapaz, esse cara aí, desde os primórdios, né? Não. Para mim, o melhor teórico de machine learning do mundo foi quem criou toda essa teoria de generalização, né? O V do dimensão do VC Dimension é por causa dele, né? Do Vapnik, né? E é o criador da SVM também, que é um dos melhores algoritmos ainda hoje do ponto de vista de generalização versus, né, complexidade. Eu acho que é ótimo ainda. E aí, bom, no ano passado, essas coisas que a gente está discutindo, ela vem um pouco de um livro dele, que é bem velho, tá? Apesar de eu estar seguindo um livro mais didático de outro professor, mas no fundo vem da pesquisa desse cara. Ele tinha um livro chamado, agora eu não lembro, mas é Statistical Learning Theory, né? E é bem denso, bem complicado de se ler, tá? E aí, no ano passado, esse rapaz aqui lançou um paper de 37 páginas e ele fez questão de botar o complete no nome, né? Então, ele falou, olha só, essa aqui é a teoria completa, final de aprendizado, de tudo mais, né? E, assim, o que eu tô falando, eu li mais ou menos metade. Tô um mês para ler esse negócio aqui, não cheguei na metade ainda, que é uma leitura muito... Mas, assim, então, assim, o que eu posso estar falando aí nessas aulas, eu só queria botar esse parênteses, assim, né? Já, com certeza, sofreu algum tipo de... Não tá errado, né? É tipo... Não é porque, sei lá, Einstein inventou a teoria dele que Newton passou a ser... não serve mais para nada, né? Não é errado, nada disso que eu estou apresentando, acho que faz todo sentido, né? É verdadeira e tudo certinho, mas, né, existe avanços em termos da teoria estatística de aprendizado. É provavelmente o que você está passando aí não tem um complete. Não tem o complete. Não, só queria falar isso aí, né? Tipo, ainda tem gente que evolui isso, né? Eu confesso que eu estou seguindo outro livro didático que não incorpora essas coisas, né? Eu também não estou incorporando e eu acho que a leitura é bem densa e não é trivial a leitura, não. Mas vale a pena, quem se interessar, de 30, quase 40 páginas de conta, e aí um derivado parcial aí e tudo mais, é super interessante e é provavelmente a teoria completa mesmo. Eu acho que é porque não é tão bonito, né? Mas eu acho que pouca gente fala disso, né? Fico meio chateado, que é uma hora que eu gosto. E você pode compartilhar com a gente esse book ou tem copyright? Esse não, tem não, cara. Assim, é um paper, nossa senhora, um infinito aqui. Aí se você ver um vídeo dele, o vídeo não ajuda, tá? Mandou um vídeo também. Mas ajuda pouco. Não, calma aí. Entendeu? Tem no YouTube, essa Ô, Diego, apresentação você do pode YouTube de 1 hora colocar e isso 20. para mim? Manda para o meu e-mail, né? Que aí eu vou colocar lá no Ava para galera. Tá. Eu Assim, vou eu acho que colocar isso ninguém aí vai ler. como. Assim, sendo... Não, Eu mas não... olha só, ninguém vai É ler se não referência, tiver lá, né? Não quer dizer que vai estar lá e Isso. alguém vai ler, mas é melhor ter e não usar do que querer e não ter. Isso, não, verdade.
Assim, eu não encaro isso como uma tarefa, porque... Não, só atividade complementar. Não, meio pesado. Não, legal, mano, sim. Né? Manda aí pro e-mail que aí assim que o Google mandar para mim essa gravação, eu vou colocar junto com a gravação lá no Ava. Eu vou colocar, inclusive, lá no fórum mesmo. Não vou nem colocar como um tópico, não. Eu vou colocar só como tópico do fórum, não vai ser um tópico novo, não. Né? Então, pessoal, mais alguma dúvida em relação a essa parte do Diego? Dúvida em relação à tarefa que eu coloquei? Vou parar a gravação aqui e a gravação vai para o YouTube até amanhã cedo.